A partir de agora, a gente vai conversar sobre revisão criminal. E quando eu digo conversar, é uma conversa mesmo. Eu vou explanar de forma bem perpassada, porque é um assunto que eu acho muito interessante, embora eu seja suspeita, porque eu adoro processo penal. Se quiser, pode acelerar o vídeo, mas eu garanto, acelerando ou não, nós vamos construir esse raciocínio. Vou passar as principais informações sobre o assunto. Vamos também fazer a leitura da lei seca de alguns artigos e ao final também vamos responder algumas questões que foram objeto de prova de concurso e que vocês vão saber responder porque vocês vão ter aprendido comigo. Vamos lá. A primeira informação é: revisão criminal. Qual é a natureza jurídica de revisão criminal? Quando vocês vão ver a disposição legal de revisão criminal, lá no Código de Processo Penal está na parte de recursos. Só que a primeira assertiva que eu quero que vocês anotem aí: revisão criminal não é recurso. Então, embora esteja à sua disposição legal na parte de recursos no CPP, revisão criminal não é recurso. Anote aí essa frase. Então, Isabela, qual é a natureza jurídica de revisão criminal? Revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, porque estabelece uma nova relação jurídica processual. Mas antes de adentrarmos especificamente no assunto, eu quero que vocês se recordem da expressão coisa julgada. O que é coisa julgada para você? E aí, fazendo um brainstorming, você vai pensar: é algo que tem um caráter de definitividade, algo imutável, aquela matéria não pode ser discutida novamente. Ou você vai lembrar da expressão: transitou em julgado, não cabe mais recurso. Correto? Com certeza, vocês devem ter pensado nisso. E espero que sim, né? Só que aí, quando a gente fala de coisa julgada e que não pode ser discutida novamente, eu vou pôr uma situação aqui para vocês. Imagine uma coisa julgada, contaminada por erro judiciário. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Porque transitou em julgado, mesmo contaminada por erro judiciário, aquela decisão, pela mera formalidade, vai ficar por isso mesmo. Qual é o fim máximo de um processo? Não é a justiça? Não é a coisa justa? Em síntese, é. Então, olha só. A regra é que transitou em julgado, acabou. Não vai discutir aquilo novamente. Até pelo caráter de segurança jurídica, até pela ordem social. Só que, se contaminada por erro judiciário, nós temos que ter algum instrumento processual que quebre isso. Essa decisão que, embora transitada em julgado, ela é injusta. Ela está contaminada por erro judiciário. E qual é o instrumento que vai se utilizar? Revisão criminal. Então, lembrem disso. A revisão criminal, ela tem uma natureza desconstitutiva. Ela vai desconstituir uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória imprópria, que transitou em julgado. Então, disso, nós já temos algumas informações. Revisão criminal não é recurso. Revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação. Revisão criminal
tem natureza desconstitutiva. O que ela desconstitui? Uma sentença condenatória. Ó, aqui, ó, sentença condenatória ou sentença absolutória imprópria que transitou em julgado. Nós vamos ver os pressupostos, mas vejam, eu falei dois tipos de sentença: sentença condenatória e sentença absolutória imprópria. E o outro pressuposto é o trânsito em julgado. Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. A revisão criminal, ela pode ser manejada a qualquer tempo. Quando eu digo a qualquer tempo, é a qualquer tempo mesmo. Mesmo que a pessoa esteja cumprindo a pena, mesmo que o condenado ele já tenha cumprido a pena, e até mesmo se ele já faleceu. E aí você se pergunta, Volte, como assim? Se a pessoa já morreu, qual a lógica de ajuizar uma ação de revisão criminal se a pessoa já morreu? Ou se a pessoa já cumpriu a pena? Primeiro, quando a gente tem uma condenação, a gente tem efeitos penais e efeitos extrapenais. Isso aqui não vai passar para os familiares, certo? Efeito penal não. Mas isso daqui pode sim, né? Aquela parte de herança. Então, até o limite da herança, né? Efeito penal não se transmite, mas efeito extrapenal, sim, até o limite da herança. Beleza. Então, a revisão criminal, ela pode sim ser viável para os sucessores. Beleza. Outro ponto vou destacar aqui, status dignitatis. Tem um julgamento que, por vezes, a maioria, ou 99%, não vou usar de totalidade, de integralidade, mas o julgamento moral é aquele rótulo que coloca uma pessoa. Então, imagine aquela pessoa inocente. Ela quer o quê? A dignidade. Dignidade tem preço? Não. Então, a pessoa inocente que foi condenada a algo que não cometeu, imagine, ela com certeza vai querer ajuizar uma revisão criminal, certo? Para recuperar a sua dignidade. Até mesmo a família, sabendo, por exemplo, meu familiar não fez isso. Foi uma sentença injusta. Ou eu não fiz isso. Eu já cumpri a pena, mas eu quero minha dignidade. E eu quero, inclusive, que o Estado me indenize por isso, seja responsabilizado. Então, sem mais delongas, é isso. A ação de revisão criminal, ela pode ser manejada a qualquer tempo, mesmo que a pessoa já tenha cumprido a pena, mesmo que ela esteja cumprindo a pena, mesmo se essa pessoa já faleceu. Beleza, vamos para a próxima afirmação. Exclusivamente em favor do réu. O Ministério Público, ele pode ajuizar a ação de revisão criminal? Eu vou dizer não. Embora, vou destacar, há uma exceção. Se o Ministério Público
ajuizar uma ação de revisão criminal em favor do condenado, aí sim, né? A gente vê na doutrina que pode. Mas é o seguinte, esse é um instrumento processual exclusivo da defesa, porque é só em favor do réu, certo? Pró-réu. Pode, vou anotar aqui, pode ação de revisão criminal pro societate, não pode. Esse caso aqui de pro societate, a gente tem a sentença absolutória própria. O indivíduo que foi absolvido, pode o Ministério Público ajuizar a ação de revisão criminal porque o indivíduo foi absolvido? Não. Porque, eu já disse para vocês, é exclusivo da defesa, é exclusivo em favor do réu e não da sociedade. O Ministério Público não pode. O Ministério Público ele só pode se for em favor do condenado. Em prol da sociedade, não. Absolveu, acabou. Quando se fala de sentença absolutória própria, na doutrina fala que é uma coisa soberanamente julgada. Acabou. Não vai se discutir isso. Vamos para a próxima afirmação. Eu vou apagar isso daqui, essa bagunça. Se você queria anotar, só voltar o vídeo um pouquinho e tira print. Pronto, vamos lá. Quando a gente fala de defesa, a gente sabe que no processo penal, o indivíduo ele tem que ter defesa, né? Quando a gente fala de defesa, a gente fala da defesa autodefesa e da defesa técnica. E é sobre isso que a gente vai falar nesse próximo tópico. O réu, ele possui capacidade postulatória autônoma para ajuizar uma ação de revisão criminal e, posteriormente, o tribunal nomeará a defesa técnica. O que quer dizer isso? O condenado, sem capacidade postulatória, sem a presença de um advogado, ele pode ajuizar uma ação de revisão criminal, porque é um instrumento exclusivo da defesa. E o réu, ele possui essa capacidade postulatória autônoma. Vou até marcar. Capacidade postulatória autônoma. O réu, ele possui. Só que a gente sabe que no processo penal temos que ter a presença da defesa, até para não acarretar a nulidade do processo. E é uma nulidade absoluta, se tiver ausência de defesa, né? Então, o que é que o tribunal vai fazer? Para ajuizar a ação de revisão criminal, o réu pode sozinho ajuizar a ação de revisão criminal. Ele possui capacidade postulatória autônoma. Ajuizada, o que é que o tribunal vai fazer? Olha, você precisa de uma defesa técnica, de um advogado. Eu nomeio um advogado dativo para você. Beleza? Então, aí nós temos a defesa sendo concretizada para não acarretar a nulidade absoluta do processo, certo? Então, lembrem, o réu ele possui capacidade postulatória autônoma. Ele mesmo pode ajuizar a ação de revisão criminal. E aí, posteriormente, o tribunal vai nomear a defesa técnica para ele.
Eu considero até uma questão massa de prova, né? Vamos lá, dizendo, por exemplo, que o réu ele não possui capacidade postulatória autônoma, ele tem que estar com a presença de um advogado para ajuizar a ação de revisão criminal. E você acabou de ver que não precisa. Ele pode ajuizar por meio da sua autodefesa, por meio de sua capacidade postulatória autônoma. E aí, depois, o tribunal vai lá e nomeia a defesa técnica para ele. Visto isso, vamos para o próximo slide. Eu comentei anteriormente que a gente ia falar de pressupostos, não é isso? Então, vamos falar agora. Nós temos o pressuposto lógico e o pressuposto formal. Então, você tem que ter uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória imprópria. E, além disso, você tem que ter o trânsito em julgado. E você vai certificar esse trânsito em julgado por meio de uma certidão que chamam de carta de sentença, certo? Então, nós temos a sentença, seja ela condenatória ou absolutória imprópria, tá? Não é própria. Então, sentença condenatória ou sentença absolutória imprópria, e nós temos o trânsito em julgado. Então, tendo isso, nós temos o que se chama, né, de interesse de agir. A competência. Cada tribunal ele é competente para julgar suas próprias decisões. Ou seja, se foi pelo STF, cabe ao STF. Se foi pelo STJ, cabe ao STJ. Se foi pelo TRF, cabe ao TRF. Se foi pelo TJ, cabe ao TJ. Então, é uma competência originária dos tribunais. Cada tribunal é competente para julgar suas próprias decisões ou de juízes a eles vinculados, certo? No caso do GCRIM, dos juizados especiais, cabe às turmas recursais. Bom, vamos para a súmula número 611 do STF. Ela diz o seguinte, que transitada em julgada sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Vamos supor que no meio do cumprimento da pena do réu, emergiu uma lei mais benigna para ele. Então, cabe ao juízo das execuções. Não precisa ajuizar uma ação de revisão criminal. É claro que esse efeito ele não é automático. O defensor público ele pode provocar o juiz da execução para a aplicação dessa lei mais benigna, para a aplicação desse novo diploma. Se esse juiz da execução negar, cabe agravo em execução, que está lá no artigo 197 da LEP. Súmula destacada. O que a súmula número 393 do STF fala? Olha só, para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Ou seja, mesmo se ele estiver foragido, ele pode ajuizar uma ação de revisão criminal. Ele não precisa necessariamente estar preso. Então, lembrem dessa súmula. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Ele pode estar, inclusive, foragido. Vamos para as informações adicionais. Não cabe dilação probatória. Então, no curso da revisão criminal, não vai se produzir provas. Você tem que ter prova pré-constituída. Certo? Vamos para a próxima afirmativa. A pretensão indenizatória pode ser veiculada na ação de revisão criminal.
Cabe indenização numa sentença transitada em julgado que estava contaminada por erro judiciário? A parte, o condenado, ele pode requerer indenização? Pode sim. E ele pode fazer isso, inclusive, na própria ação de revisão criminal. Isso não quer dizer que tenha que ser necessariamente na ação de revisão criminal. Vamos supor que ele ajuizou uma ação de revisão criminal e não fez a solicitação da sua pretensão indenizatória. Aí quer dizer que ocorreu a preclusão? Não. Ele pode, posteriormente, por meio da esfera civil, solicitar essa indenização. E mesmo que na ação de revisão criminal ele tenha colocado essa pretensão indenizatória e posteriormente ele queira, mas que ele concorde que merecia mais uma indenização maior, ele pode sim ajuizar na esfera civil essa pretensão indenizatória. Vamos para a próxima afirmação. O STF, no julgamento do HC número 10.731, ele fala o seguinte: se o fundamento da revisão criminal for comum, os seus efeitos devem ser aplicados a todos que forem condenados, ainda que não tenham ingressado com a ação revisional. Então, se o fundamento é comum e abarcar todos os condenados, ainda que esses condenados não tenham ingressado com a ação revisional, se o fundamento for comum, os efeitos também serão aplicados para eles. Vamos para o próximo slide. Agora sim, a gente vai falar sobre a lei seca. Eu destaquei alguns artigos importantes, alguns que eu não comentei quando estava falando sobre a parte mais doutrinária. Vocês vão encontrar revisão criminal do artigo 621 ao 631 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Olha só o que diz o artigo 621. A revisão dos processos findos, ou seja, transitado em julgado, será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei. Nós temos aí um erro procedimental, ou a sentença condenatória, além disso, tá, gente? Também sentença absolutória imprópria. Ou contrária à evidência dos atos. Temos aí um erro de percepção. A revisão também será admitida quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. A outra hipótese é quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Lembre, nós estamos falando de uma decisão que foi injusta. Nós vamos ver os efeitos que podem ser aplicados no caso de uma revisão criminal ser julgada procedente. Ou o que a gente falou, revisão pode ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Olha, esse parágrafo único ele é interessante. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, você não pode reiterar o pedido de revisão criminal se você não tiver provas novas. Mas se você tiver novas provas, pode acontecer sim a reiteração de pedido. Então, destaquem esse parágrafo único aqui, tá? Se tiver novas provas, tudo bem, pode reiterar o pedido de revisão criminal.
Olha aí o artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembre do mnemônico CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Olhe só os efeitos. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, ou seja, tinha sentenciado por um homicídio qualificado e, alterando a classificação da infração, foi alterado para um homicídio simples, certo? Pode absolver o réu, então, alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Então, nós temos 4 efeitos que podem ser aplicados. Olha o que diz o parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Já pensou? Você vai lá, ajuiza uma ação de revisão criminal e ainda acaba, me desculpe a palavra, mais lascada do que já estava? Não pode, tá? Não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Se fosse assim, ia pensar 2 vezes em ajuizar uma ação de revisão criminal. Já pensou? Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento, de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Então, lembrem disso daqui. Absolveu, vai restabelecer todos os direitos que essa pessoa perdeu em virtude da condenação. Olha o que diz o artigo 630, que fala sobre a justa indenização pelos prejuízos sofridos. Essa indenização ela será liquidada no juízo cível, que responderá à União se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do DF ou do Estado se tiver sido pela respectiva Justiça. Agora, olhem esse parágrafo 2º. Cabe a indenização? Beleza, cabe. Essa é a regra. Mas nós temos exceções, tá? A indenização não será devida se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. Se ele ocultou uma prova ou se ele confessou, não vai caber indenização, porque isso foi um ato, uma falta imputável ao próprio impetrante, a própria pessoa que ajuizou a ação de revisão criminal. Esse B aqui tem uma questão um pouco polêmica, que fala que não vai caber indenização se a acusação tiver sido meramente privada. Isso é considerado até inconstitucional, mas assim, quero que vocês lembrem dessa exceção da alínea A, certo? Olha o artigo 631, quando no curso da revisão falecer a pessoa, o condenado faleceu, o presidente do tribunal ele numerará curador para a defesa. Vai continuar o processo, ele não vai ser extinto, certo? Agora vamos responder questões que essa é a parte que eu mais gosto. Olhem só. Prova para defensor público federal. Em relação a habeas corpus e revisão criminal, julguem o item a seguir. Não se admite revisão criminal contra sentença absolutória imprópria por falta de interesse de agir. E aí, certo ou errado?
essa questão está errada. A gente viu que cabe sim revisão criminal para a sentença absolutória imprópria e para a sentença condenatória. O que não cabe é sentença absolutória própria. Essa é coisa soberanamente julgada, mas a questão disse que não admite revisão criminal contra sentença absolutória imprópria. Mentira, cabe sim. Vamos para a próxima questão. Acerca da revisão criminal, é correto afirmar que poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena. Vamos deixar sair em stand-by. Depois de falecido o réu, não se admite revisão criminal? Poxa, está errado. Admite sim, mesmo o réu falecido, a gente viu isso. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá absolver o réu, certo? Modificar a pena, certo? Anular o processo, certo? Mas não poderá alterar a classificação da infração. Errado, a gente viu que são 4 hipóteses. Pode sim alterar a classificação da infração. No caso de ação penal de iniciativa privada, a revisão poderá ser requerida pelo querelante? Não, né? Porque a gente sabe, em ação pública é o MP. E privada, nós temos a figura do querelante. Aí quer dizer que o querelante, ele pode? Pode não. MP não pode, querelante também não pode. Tá errado. Quem pode é o querelado, não é isso? Que é a pessoa que foi condenado. Ainda que fundado em novas provas, não será admissível a reiteração do pedido de revisão criminal. A gente viu isso na leitura da lei seca nesse instante, não foi? Se tiver novas provas, pode sim ser reiterado. Que não pode é se não tiver novas provas, mas se tiver novas provas, pode estar errada. Então, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, pode, mesmo após a extinção da pena, mesmo se o réu já tiver falecido. Enfim, pode ser requerida em qualquer tempo. Essa prova foi para promotor de justiça daqui de Alagoas. Muito bom. Vamos para mais 2 questões. Não gera preclusão a inexistência do reconhecimento do direito à indenização no acórdão de revisão criminal. Então, essa prova para procurador do Estado, muito fácil. Falei isso para os senhores quando estava falando de indenização. Se a pessoa, se no acórdão de revisão criminal não estava lá a pretensão ou reconhecimento do direito à indenização, isso não obsta a pessoa entrar na esfera civil. Não gera preclusão, beleza? Não gera preclusão. Essa afirmativa está certa. Não gera preclusão a inexistência do reconhecimento do direito à indenização no acórdão de revisão criminal. Vamos para a próxima questão, para defensor público. Na revisão criminal, não será devida a justa indenização. Então, olha só, é aquela hipótese de exceção. Pelos prejuízos sofridos, se o erro da condenação proceder de ato imputável ao próprio impetrante, como, por exemplo, a confissão. Nós vimos isso está na letra da lei. Cabe indenização? A regra é sim, cabe, mas nós temos lá a exceção. Se foi um ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como por exemplo a confissão, não será devida a justa indenização. Afirmativa certa. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham se divertido com essa conversa. Apoiem esse conteúdo e muito obrigada.